Bom dia, como está sendo o começo de ano? Que alegria estar de volta. Encerramos as reprises e estamos aqui de novo, com a nova temporada do Meu Doutor. Agora é para valer, com novos convidados e temas importantes para a sua saúde e qualidade de vida. Já que estamos falando de qualidade de vida, quem nunca sentiu aquele incômodo ao subir uma escada ou se agachar para pegar algo? E ao levantar sentir uma dorzinha no quadril ou no joelho? Pois é, essas articulações são essenciais para a nossa mobilidade. Hoje, para abrir a temporada, vamos conversar sobre como cuidar bem dessas áreas tão importantes do corpo e entender mais sobre lesões, artrose e até tratamentos cirúrgicos. E para isso, recebemos um especialista no assunto, com formação na Universidade Federal de Juiz de Fora, especialização no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná e no Instituto Paulo Alencar, em Curitiba. Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, da Sociedade Brasileira do Quadril e da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Recebemos o doutor Isaías Chaves, ortopedista. Bom dia, doutor. Doutor Isaías, obrigado por participar pelo convite. do nosso programa. Vamos trazer um pouco de informação sobre dores no quadril e joelho hoje para a população. Doutor Isaías, vamos sentar. Obrigado. Doutor Isaías, para começar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, gostaria que o senhor explicasse para a gente por que as articulações do joelho e do quadril são tão sensíveis, tão susceptíveis, sofrem tantas lesões, né, durante a vida. Então, primeiramente precisa entender que as zonas de carga do corpo são as articulações principalmente do quadril e do joelho. A sua amplitude de movimento, os movimentos sincronizados com o quadril e joelho, eles acabam tendo uma sobrecarga recorrente durante a vida. Quando eu comparo, por exemplo, uma articulação do quadril com o ombro, a carga que eu tenho na articulação do quadril é muito maior que no ombro. Então, o desgaste por esportes, obesidade, atividade física repetitiva, movimentos repetitivos, movimentos errados repetitivos. Eu sempre costumo dizer que quem machuca o paciente não é o esporte, mas o paciente não está pronto para aquele esporte. Então, enfim, a articulação do quadril e joelho, ela sofre uma carga maior durante a vida. Então, ter desgaste é algo comum, né? Ter uma lesão, enfim, acaba sendo comum. Essas lesões, esses desgastes ocorrem durante a vida, durante o processo de envelhecimento. Mas não é próprio só dos idosos, ocorre também com os jovens. E hoje, com o advento do culto ao corpo, à estética, aí das academias, isso tem agravado e surgido mais lesões e desgaste nos jovens? Eu digo que até mais. Se o senhor comparar atualmente, a introdução no esporte, a atividade física de impacto, ocorre numa fase muito mais jovem. Você tem crianças começando, quando você pensa em vai para a Olimpíada, crianças de 16 anos já estão no alto rendimento. Então, o treinamento, a atividade muscular, a atividade física começa de uma forma muito mais precoce. E isso vai proporcionar um desgaste. A chance de uma lesão acaba sendo um pouco maior. Por mais que você tenha um treinamento, você faz uma atividade física de impacto, o risco de uma lesão é um pouco maior. E quando você tem essa lesão, isso desencadeia, né? Porque o desgaste articular não é só do movimento da vida, tem as respostas inflamatórias também que ajudam nesse desgaste. Então, essa introdução em práticas físicas de alta intensidade favorecem. Muitas das vezes, quando o paciente vai para esse esporte, para uma atividade física, sem uma alimentação adequada, né? Mas pode ocorrer muito no jovem pelo esporte, muitas vezes pela má prática do esporte. Essa questão de má prática de esporte é importante, porque as pessoas querem fazer atividade de alta performance, né? Exato. É que surge porque você termina se superando. E a prática de esporte com medida, que evita essas lesões, é tão benéfica quanto à saúde? Então, a entender assim, muitos dos pacientes, eles chegam no esporte querendo chegar já em alto rendimento. Se superar, né? Se superar o tempo todo e falta uma orientação, né? Falta um cuidado. Você precisa começar um esporte para ser bom para a sua saúde, mas você tem que ser muito bem orientado para fazer aquele esporte da forma correta. É igual eu disse anteriormente, o que machuca não é o esporte, o que machuca você não está preparado para o esporte. A maioria dos pacientes que tem lesões nos esportes e tudo, geralmente, é que ele não está pronto para aquela situação e tenta exceder não tem noção pode, né? do excesso, né? A gente cita muito, por exemplo, o crossfit. Quando você pega uma atividade igual ao crossfit, quando você pega a literatura médica mesmo, o índice de lesão é baixo, é comparado a uma corrida de longa distância, a um futebol. Quem machuca no crossfit não é o cara que faz crossfit, é o iniciante.
Quando você pega trabalho médico de grande volume, fala assim, quem machuca é o cara que faz há menos de 6 meses, 2 vezes por semana ou menos. Quando você pega o paciente que faz há 5 anos, 5 vezes por semana, o índice de lesão dele é semelhante ao cara que joga futebol, ao corredor de longa distância. Então não é o esporte, é você estar pronto ou não para o esporte, você está sendo bem orientado ou não. Interessante, a gente está falando aqui do atleta, né? Mas geralmente na academia você tem um professor, tem um instrutor, né? E qual a importância deles nisso? De chamar a atenção que o aluno está exagerando, está indo além. Eles não têm também a função e a responsabilidade de moderar e evitar a lesão e o desgaste? Então, a orientação do educador físico é extremamente importante, né? E eu vejo assim, quando os casos que eu vejo falhas que o paciente acaba machucando, é muitas vezes porque foca-se muito na musculatura estética, eu cito muito isso para o paciente. O principal músculo que protege o quadril e melhora o movimento do joelho é o glúteo médio, que é um abdutor. Quando você chega numa academia, a maioria das pessoas fazem fortalecimento para glúteo máximo, que é o bumbum, que é a parte bonita. Então, assim, entender que às vezes estar na academia não quer dizer que você está bem. Eu tenho pacientes que são fortes, têm uma boa musculatura, mas tem um movimento errado lesionando a patela. É muito comum uma mulher ter lesão na patela por uma falta de força no quadril. E aí quando você vai ver, ela tem um bumbum bonito, mas ela tem um glúteo máximo bom, que é um extensor do quadril, mas o que movimenta e ajuda no joelho, ela não trabalha tanto. Então falta essa orientação, falta esse cuidado a mais. Na realidade, a gente também tem que pensar na formação do instrutor e na responsabilidade dele nesses resultados para não haver lesão nenhum desgaste. Exato. Perfeito? A gente falou no início da questão do envelhecimento, que naturalmente tem as lesões e o desgaste, joelho, quadril, etc. E agora com o advento do idoso jovem. Exato. Aumentou essa lesão, esse desgaste, pela exposição às atividades físicas e até também em excesso, porque hoje você tem um idoso jovem querendo, né, ter a performance do jovem. Qual o impacto nisso na saúde dessa faixa etária da população que naturalmente já tem essas lesões pelo processo de envelhecimento? Exato. É até interessante esse ponto, porque assim, no consultório, na prática, no dia a dia, a gente vê que o idoso jovem, ele acaba tendo menos queixa do que o paciente jovem, na verdade. Porque ele já tem uma carga de treinamento, ele já sabe do movimento, ele já sabe do cuidado, ele tem uma massa muscular. Diversos pacientes idosos que sentem dor, principalmente no joelho, quando você pega artrose de joelho, uma causa de dor em mulheres, por exemplo. Artrose de joelho, 50% dos pacientes que têm artrose dolorosa no joelho, eles são sarcopênicos, eles não têm massa muscular. E quando você pega aquele paciente idoso que tem uma boa musculatura, ele não tem tanta dor no joelho. Quando você pega a imagem de ressonância, um laudo de ressonância, os dois se equivalem, artrose, desgaste, lesões de menisco. Mas quando você pega o paciente que tem uma massa muscular boa, ou seja, um paciente não sarcopênico, ele não tem tanta queixa. Então acaba que o idoso jovem ele tem saído melhor do que até o jovem por um preparo a longo prazo, por ter uma memória muscular, por ter uma aptidão física, por já fazer uma atividade de alongamento e mobilidade. Perfeito. Então, o que é que você recomenda para esses pacientes que faça para evitar esses desgastes? Eu sempre cito o seguinte, o paciente, o nosso corpo, ele tende a fazer um encurtamento muscular, uma perda de mobilidade. Muitos dos pacientes, quando fazem práticas como pilates, por exemplo, o alongamento, um alongamento assistido, porque eu costumo dizer que o paciente sozinho alongando nunca dá certo. O alongamento assistido, os pacientes que fazem treinos de mobilidade e ativação muscular, ele tende a não ter dor. Então, um cuidado muito importante é você ter uma alimentação adequada. Eu sou ortopedista, mas eu sou médico, eu entendo que a fisiologia te mostra que chega ali, mulher pós-menopausa, homem de 60 anos, você tem uma mudança de hábito alimentar que favorece uma perda de massa muscular. Então você tem que ter um bom acompanhamento nutricional, tá? Aí, em cima desse acompanhamento nutricional, você tem que ter uma boa atividade de alongamento, mobilidade e fortalecimento muscular. Para mim, são os pontos que vão deixar a sua articulação saudável por um tempo maior, principalmente sem dor. Alongamento é uma coisa muito, né? Que é alongamento, mas alongamento, qual o tempo mínimo de alongamento? É segundos, minutos? Porque eu entro na academia, faço ali o alongamento, rapidinho já entro em atividade. Exato. Eu sempre falo o seguinte, você tem um educador físico, você tem um fisioterapeuta, que existem táticas para treino de mobilidade. Você tem forma de fazer um treino de mobilidade, de alongar a musculatura, não é só você ir lá e alongar. Né? Isso é muito voltado para o pessoal da educação física e fisioterapia. Então você ter treinos de mobilidade, eu particularmente eu sou fã do Pilates. Tá? Que o paciente faça um pilates com máquina, que ele vai ganhando aquela mobilidade e ele tende a não ter dor. Casos de paciente com artrose grave que chegam para mim, às vezes eu olho o raio-x e falo,
quadril, por exemplo. Não é possível você estar com essa mobilidade toda. Mas o paciente se movimenta, se alonga. Doutor, eu faço pilates há 10 anos. Então, quando você tem esse treino adequado, você acaba melhorando. Mas esse período de alongamento, porque às vezes o paciente, o atleta, o idoso, o jovem, chega na academia já em seguida com outro compromisso. Então ele termina querendo apressar ou resolver ali naquele tempo que ele tem, e o tempo mínimo de alongamento não tem relação. É porque funciona. Eu sugiro sempre assim, eu faço um exame físico no paciente e observo pontos de contratura muscular, certo? Em cima disso, eu sempre peço auxílio de um fisioterapeuta, algumas sessões de fisioterapeuta, devolvendo a mobilidade. E sugiro que esse paciente, pelo menos uma vez por semana, faça um treino exclusivo de mobilidade. Há um dia na semana, você não vai malhar, você vai para alongar. Você vai para melhorar a sua mobilidade e manter esse alongamento. Faz alongamento dele já entra. Exato. Como a gente está falando de artrose, como é que eu, idoso ou jovem, começa a pensar que estou apresentando sintomas de artrose? Quais são os sintomas principais que fazem com que você se preocupe com isso? E procure ortopedista, procure seu tratamento adequado. Sim. Eu costumo dizer que o perfil do joelho e do quadril são diferentes. Quando eu pego um paciente com artrose de quadril, eu tenho uma perda de mobilidade. Muitas vezes a dor nem é no quadril, é mais na coluna ou no joelho, porque o quadril para de movimentar. O paciente fala assim, doutor, eu tenho dificuldade de cruzar as pernas, eu não consigo cruzar as pernas, eu não consigo agachar, sentar em locais baixos, eu não consigo cortar as unhas do pé. Então o quadril vai te limitando funcionalmente. Às vezes ele nem dói. O que ele faz é sobrecarregar a coluna e o joelho. Já no joelho, vê aquele joelho que fica inchando com recorrência, às vezes até muda a forma. A mulher fala, doutor, meu joelho está entortando, eu viro e mexe, meu joelho incha, dói, aumenta de volume, eu paro de andar. Então o joelho perde também, gerando dor, esse inchaço recorrente, e o paciente perde mobilidade e funcionalidade, entendeu? Isso pensando no idoso. O paciente mais jovem ele tem as lesões de cartilagem, que eles vão no médico de forma mais rápida, né? O idoso ele vai postergando. E aí só quando ele tem uma perda grave de mobilidade ele tende a ir no médico. Então fala, gente, procura o quanto antes para prevenir chegar nessa forma grave. E qual o limite da atividade se você está com sintoma? Eu estou com dor, estou com edema, então eu preciso fazer repouso ou posso continuar fazendo exercício mesmo no início do quadro agudo? Esse que é o grande problema. Quando você definir quando você tem que parar ou continuar tendo sintomas, sendo assintomático. Sintomático, aliás. Isso é muito importante porque é o seguinte, quando eu falo em paciente idoso, se eu imobilizo o idoso, eu perco aptidão física, eu perco massa muscular, então eu tenho que tentar devolver ele o mais rápido possível para a atividade. Muitas das vezes, quando eu tenho um paciente com artrose de joelho, se ele fizer uma caminhada, dói. Mas se eu coloco ele numa fisioterapia e coloco ele para fazer uma bicicleta, ele não tem tanta dor. Então, a dor intra-articular, ela não te deixa ganhar massa muscular, eu preciso resolver essa dor. Mas, de certa forma, se eu consigo fazer um exercício sem gerar essa dor, é interessante para o paciente não perder a aptidão física. Então, a imobilização, ficar parado é muito ruim, porque você perde massa muscular e aumenta ainda mais a carga nessa articulação doente. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, mas antes de encerrar, eu gostaria de deixar esse conceito no ar. Então, mesmo que você tenha sintomas, mesmo que você sinta dor, é importante continuar com as suas atividades, os seus exercícios. Como ajustar. É só para ficar bem esse conceito. É entender o seguinte, se você tem artrose e dor, você não está proibido de atividade física, você tem que ajustar a sua atividade física. Você vai até seu médico, ele identifica a sua lesão, identifica a sua amplitude de movimento e sugere outros exercícios para que você não pare. A não ser que seja uma dor muito grave, limitante demais, você tem que fazer um repouso e uma fisioterapia. Caso você tenha uma amplitude de movimento que favoreça, você pode partir para uma bicicleta, por exemplo, uma hidroginástica, uma natação. Parar nunca é bom. Ótimo. Vamos para o nosso intervalo, fica aí que voltamos já. Estamos de volta ao nosso programa. Iniciando o nosso segundo bloco, vamos falar sobre tratamentos. Os tratamentos medicamentosos e tratamentos cirúrgicos. Doutor Isaías, o tratamento é importante para recuperar e para evitar sequelas. Quando é que se determina tratamento conservador, aquele tratamento com medicamentos, e quando é necessária intervenção cirúrgica? Exato, eu falo o seguinte, eu tenho uma escalada. Muitos pacientes, eu digo, eu trabalho muito com rede social, falam assim, doutor, minha ressonância é cirúrgica ou não? Não, depende do exame físico, do seu dia a dia, dos seus hábitos. Então o tratamento ele é baseado, primeiro eu tenho que saber a causa. Se é uma mulher com condropatia patelar,
eu tenho uma causa, um erro de movimento que eu vou corrigir e trabalhar em cima disso. Não adianta só eu fazer um tratamento, infiltrações, coisas do tipo, se eu não corrijo o movimento do paciente, está gerando aquela causa. Então, primeiro eu trato a causa, vou ajustando, melhorando o tratamento preventivo. Hoje em dia tem diversas medicações como ácido hialurônico, condroitina, o estímulo a fortalecimento muscular para o paciente melhorar a sarcopenia e dar mais estabilidade para a articulação, os treinos de mobilidade. Eu sempre começo um tratamento não cirúrgico, propondo uma mudança de hábito para que o paciente tenha uma melhora do quadro da dor articular. Caso essa dor persista e o paciente continue tendo perda de mobilidade, gerando sobrecarga em outras articulações, é muito comum o paciente dar artrose de quadril, ele sobrecarregar a coluna ou o outro lado. Eu já teve paciente que eu operei um lado do quadril e ele tinha dor nos dois joelhos e na coluna. Operou o quadril, melhorou o movimento, ele não tem mais dor nem no joelho nem na coluna. Então é muito importante você descobrir a causa para depois tratar a consequência. Se eu foco na dor, em tratar a dor e não a causa da dor, eu arrumo um problema muito mais grave a longo prazo. Isso é extremamente importante. Perfeito. O quadril, na realidade, ele tem um impacto muito maior, né? Sobre o resto do esqueleto inferior. Exato. Joelho e tal. Eu costumo dizer que o quadril é muito esperto, ele perde mobilidade, o paciente para de sentir dor porque ele não movimenta mais. Se ele não movimenta, não tem um atrito da articulação, ele não dói tanto. Só que ele sobrecarrega o outro joelho, a coluna, ele aumenta a mobilidade da coluna. Tem trabalho médico mostrando que quando você tem um paciente com artrose de quadril e dor na coluna, teve um trabalho que mostrou mais de 92% de bons resultados depois de um ano. Quando você resolveu o quadril, não tem mais dor na coluna. O paciente não precisa, você para de sobrecarregar a coluna. Uma ação de compensação natural. É o movimento antálgico. É o paciente fugir da dor. O corpo não quer sentir dor. Para não sentir dor, ele sobrecarrega outra articulação. Ele joga para cima do joelho, tornozelo. O corpo naturalmente responde compensando. Exato. Isso é intuitivamente, né, naturalmente. E aquele tratamentоzinho sintomático que o paciente gosta de fazer quando está com dor. Exato. Toma ali um Voltaren, um Mesolid e tal. Que resposta isso tem? Não, toma um Tandilax. Eu cito muito isso para o paciente, por exemplo, pacientes com artrose de quadril, cirúrgico. O paciente ele vai na medicação, eu já tive paciente que entrou em insuficiência renal por excesso de anti-inflamatório. Então, muitas vezes o paciente diz, eu tenho medo de operar. Se o paciente tivesse a noção do risco que é não operar e ficar tomando medicação, ele teria operado há muito tempo atrás. O uso crônico do anti-inflamatório, né, leva à insuficiência renal. Uma das principais causas de insuficiência renal é o uso crônico de anti-inflamatório. E aí você vai mudando de tipo de anti-inflamatório. Exato. Quando vê, já está com quadro. Para o paciente, o anti-inflamatório é tranquilo, que ele vende na farmácia sem receita. Então, se ele tem um remédio e vende na farmácia sem receita, ele vai fazer uma prótese de quadril para quê? E esse paciente interessante que depois que ele opera, ele fala, doutor, por que eu não operei antes? O quadril é muito interessante, foi eleita a melhor cirurgia do século passado. Então, os pacientes têm a expressão do quadril é o forgotten joint. O paciente opera, 2 anos depois ele nem sabe mais que ele operou, porque melhora, resolve a dor do paciente. O joelho já é um pouquinho mais minucioso, mais detalhe, mas quando eu falo em quadril, ele devolve qualidade de vida. O paciente volta para o esporte. Se você pega até, se não me engano, maio do ano passado, Andy Murray, tenista profissional, está jogando tênis profissional com prótese nos 2 quadris. Então, assim, evoluiu muito isso. Então, quando o paciente não quer operar e acaba partindo para medicação de uso crônico, são diversas as complicações. Insuficiência renal, alteração gástrica, constipação recorrente quando se usa muito opioide, delírio e quedas por excesso de opioide. Então, assim, é arriscado, às vezes, o paciente insistir no tratamento não cirúrgico. O tratamento de excelência de quadril é a prótese. Então, a excelência para artrose de quadril com perda de mobilidade é a prótese, né? Hoje em dia nós temos próteses de excelente qualidade, com trabalho médico aí com mais de 20, 25 anos da prótese evoluindo bem. A duração da prótese chega a 20, 25 anos. Não, se fala em 25 anos em grupos que ainda estão correndo o trabalho, pode ser que chegue mais. Entendeu? Então a tendência é que isso dure mais, a cerâmica dá uma boa estabilidade. Evoluir a avaliação da prótese é periódica. Então, o desgaste da prótese. Você faz uma avaliação anual para avaliar esse desgaste. O desgaste da tribologia cerâmica é muito pequeno. Então, uma prótese hoje sendo feita na posição adequada, com bom acesso cirúrgico, ela tende a durar muito, né? E devolver vida para o paciente volta a ter uma vida normal. Alguns casos, o paciente com prótese nem considerado PCD. Ele não tem limitação de mobilidade, volta a ter uma vida normal, né? Perfeito. Tu falou muito aqui sobre o quadril, mas não podemos esquecer o joelho, né? E sofre também a ação de uma lesão no quadril, como você colocou. Exato. O tratamento do quadril até não é questão também do joelho, né?
Eu falo muito isso. Como a cirurgia do quadril é uma cirurgia muito bem documentada, com excelentes resultados, a prótese quadril tem um resultado melhor que a do joelho, isso é um fato. O joelho ele já é para aquele paciente, quando precisa de uma prótese, é um paciente mais velho, baixa demanda, né? Do paciente alta demanda, a gente tende a não fazer essa cirurgia tipo prótese. Então, quando eu tenho um quadril que atrapalha o joelho, opera logo o quadril para você não gerar uma lesão cirúrgica no joelho. O joelho responde muito bem aos tratamentos não cirúrgicos, um bom alongamento, fortalecimento muscular. Fisioterapia vai muito bem. Quando a gente fala que 50% dos pacientes com artrose de joelho são sarcopênicos, você coloca um nutricionista, você faz a fisioterapia, aliviador, coloca um nutricionista para tratar a sarcopenia, mais um fortalecimento muscular, né? Melhor. E o paciente vai me dizer assim, doutor, mas eu não consigo. Você consegue. O que eu falo é, se você for para academia malhar do jeito que uma pessoa que não tem artrose, você não consegue. Se você for fazer atividade física voltada para a sua articulação, com a sua limitação, você consegue. Um joelho esticado com peso por isometria faz fortalecimento muscular. Eu não preciso fazer um agachamento a fundo para ganhar massa muscular. Então, muito do que acontece com o paciente com artrose de joelho é ele não fazer o exercício certo, ele tentar ir para a academia malhar como se ele fosse uma pessoa que não tem lesão. Esse é o grande problema. A gente está falando muito de atleta, né? Quem vai à academia, quem malha e tal. Mas quem tem problema de joelho, de quadril, não é só atleta, não é só quem malha, não é só quem tem o peso ideal, próximo a isso. E o obeso, a gente não falou aqui sobre a obesidade e a repercussão da obesidade, que tem uma repercussão enorme em outros aspectos da saúde, como hipertensão, problemas cardíacos e tal, sobre o esqueleto humano. Como é que é a ação da obesidade no quadril, no joelho, exato, na origem da artrose? Como é que é isso? Explica até porque se tiver algum idoso nos assistindo, ele vê a importância do tratamento e até do tratamento dessas lesões, como do próprio processo de emagrecimento. Exato. Entendeu? É muito comum a mulher falar assim, doutor, eu quase não como e engordo. Você tem uma série de alterações hormonais na mulher no decorrer dos anos que fazem com que ela coma menos, menor quantidade de proteína e tenda a engordar, preferindo carboidrato, por exemplo. A obesidade faz uma carga maior nas articulações. Então isso favorece, é um fator de risco para um desgaste precoce e uma artrose. No paciente idoso que eu tenho uma artrose de quadril e eu tenho perda de mobilidade, eu opero ele mesmo obeso porque eu não consigo fazer ele perder perder gordura sem atividade física. No joelho eu consigo ajustar uma atividade física, uma suplementação alimentar e um fortalecimento para aliviar as dores do joelho, né? E eu falo assim, hoje em dia está muito na moda do Ozempic, essas medicações. Eu tenho pacientes que não tinham dor no joelho, que fizeram fortalecimento muscular e estavam bem, começaram com o Ozempic para perder peso, eles perderam peso e começaram a ter dor no joelho. Mas por quê? Com essas medicações o paciente não faz um acompanhamento nutricional, ele perde massa muscular e gordura, ele não perde só gordura. Então, quando ele perde a massa, rápido, né? Ele aumenta a sobrecarga no joelho. Então, o peso hoje está bem difícil por isso, doutor? Eu tenho paciente, doutor, comecei a emagrecer, comecei a ter dor no joelho, porque eu uso um Ozempic, por exemplo, perdeu gordura e massa muscular, começa a doer o joelho. O bariátrico, qual paciente bariátrico aí não reclamou de um dia de uma dor lombar ou dor no joelho depois que emagreceu bastante? Porque quando ele perde gordura, ele está perdendo também massa muscular. E aí sobrecarrega a articulação. Então, o peso hoje tem essa dificuldade, entender que a massa muscular é muito importante. E se você vai ganhar massa mantendo o peso, não vejo problema. Essa abordagem do tratamento clínico para obesidade, que você acabou de falar, é fundamental, porque acelera a perda de massa muscular. Né? Exato. E a sarcopenia surge, você não faz de rotina a densitometria, que é um exame para determinar o índice de massa muscular, até porque nós não temos a cultura de fazer a densitometria com frequência para ver se a massa muscular está adequada. Daqui a pouco tem esses sintomas, você melhorou um pouco da obesidade, mas piorou os sintomas, né, nas esqueleto, não é verdade? E quanto ao joelho, tratamento e recuperação de joelho, como é que é isso? Então, quando o paciente fez um bom fortalecimento muscular, está fazendo atividade física e mantém aquela dor no joelho, quer dizer que a articulação de fato está ruim, o que a gente tem, antes de propor a cirurgia de prótese, eu tenho medidas como infiltrações com ácido hialurônico, um controle da analgesia. Hoje em dia está evoluindo muitas medicinas regenerativas, você tem plasma rico em plaqueta, tudo em estudo e evolução. Mas eu cheguei naquele quadro com artrose que eu não resolvi, que eu preciso de uma prótese, aí eu tenho uma prótese de joelho, tá? Eu sempre falo que a prótese de joelho tem que ser feita por um especialista, porque ela não te dá margem para erro. 2 milímetros no joelho é muita coisa. E aí o paciente acha que teve uma cirurgia bem feitinha, mas quando ele fala assim, doutor, eu tenho prótese de joelho, mas para subir e descer a escada dói.
porque você mexeu um pouquinho na interlinha, gera uma certa instabilidade. Então, enfim, a prótese de joelho, quando for necessário realizar, ela tem que ser feita por um especialista, eu sugiro ao paciente, porque eu costumo dizer que o joelho não te dá margem para erro. É uma cirurgia que tem bons resultados, o paciente volta a ter uma vida normal, sem dor, você tem uma certa limitação de mobilidade no fortalecimento muscular, mas ela resolve a dor do paciente. E a prótese indicada assim naquela, eu não tenho mais o que fazer, é um paciente com artrose que dói quando dorme, dói para andar, e ele precisa tratar aquela dor. É assim como a prótese do quadril com a duração. A média de vida do artrose... Já se fala em 20 anos a duração da prótese de joelho, melhora dos materiais. Mas é entender que quadril, você nunca compara o resultado do quadril com o do joelho. São articulações, são próteses que se comportam de forma bem diferente. O quadril te devolve uma vida normal. O joelho já tem uma certa limitação. O que eu libero o paciente da prótese quadril para fazer, muitas vezes eu não libero da prótese de joelho. Então a prótese de joelho ela fica muito reservada para o paciente baixa demanda, mais idoso. Então você cuidar da sua saúde, melhorar seu fortalecimento é muito importante para proteger o joelho, porque hoje eu não tenho uma cirurgia tão linda para o joelho igual tem para o quadril. Bem, doutor Isaías, nós estamos chegando ao final do nosso segundo bloco. O assunto é importante, é empolgante, mas a gente, infelizmente, tem pouco tempo. Em outro momento, a gente retoma isso. Mas eu não gostaria de encerrar sem você abordar o tempo de incapacidade para o trabalho. Porque o cidadão hoje faz a cirurgia de quadril e de joelho, ele trabalha, ele fica ansioso para saber qual o tempo médio de recuperação para que ele retorne ao trabalho. Como médico do trabalho, eu me preocupo com isso, porque às vezes o cidadão perde até o emprego pelo tempo que ficou afastado. Em rápidas palavras, qual o tempo médio dessa recuperação do quadril e do joelho? A dificuldade de falar rápido é o seguinte, o quadril, eu faço o acesso anterior, que é um acesso que preserva a musculatura. Eu tenho 3 formas de fazer essa cirurgia da prótese quadril. Então, no acesso anterior, eu tenho pacientes que voltam para a academia com 12 dias. No acesso lateral, eu já preciso de um tempo maior para cicatrizar as partes moles, aquela musculatura, eu já preciso de 2 meses. No joelho, o paciente demanda pelo menos umas 6 semanas para ele voltar a ter uma funcionalidade, uma melhora da dor. Mas em média, 2 meses. 2 meses em média. Com a evolução dos acessos, do quadril dá antes, o joelho em média 2 meses para o paciente voltar. Mas como geralmente quem faz a prótese é um paciente mais idoso, não tem muita recorrência de voltar ao trabalho. Agora o quadril é em média 2 meses. Isso é importante para o paciente se programar para o retorno ao trabalho, até porque é uma atividade econômica, ele precisa do emprego. Aqui no Brasil não se estuda tanto isso. Nos Estados Unidos, fora do Brasil, se estuda muito sobre o retorno ao trabalho, a morbidade da cirurgia. Tanto que é interessante o paciente saber que existem 3 formas de abordar o quadril. Tem acesso posterior, lateral e anterior. Muito se pratica fora do Brasil o acesso anterior hoje porque eu tenho uma reabilitação precoce. Aquele resultado que no posterior demora 6 meses, no anterior o paciente consegue com 4 semanas. Então isso é interessante, essa evolução, os pacientes saberem que existem formas diferentes de fazer a cirurgia com reabilitações mais rápidas. Perfeito. Então, Isaías, chegamos ao final do nosso programa e um espaço para que você deixe as suas redes sociais, o endereço do seu consultório, para quem nos assiste ter a oportunidade de lhe localizar no seu consultório, no seu serviço. Fique à vontade. Sim, sim. Hoje eu uso bastante redes sociais para mandar informação, diversas perguntas são respondidas, eu faço bastante vídeo informando o paciente. Acho que quanto mais informação o paciente tem, mais fácil é a cirurgia, mais fácil a reabilitação e mais segurança o paciente tem para poder realizar a cirurgia se necessário. O meu Instagram é @dr.isaiaschaves, Isaías com S. E lá eu dou muita informação, eu tenho o endereço do meu consultório, o contato da minha equipe. E assim, se você tiver alguma pergunta, manda lá também, a gente consegue responder, gravar mais vídeos, levar informação para os pacientes, para que seja, entender que a cirurgia ou cuidado conservador, quando ele é bem feito, o resultado é muito bom para o paciente e devolve qualidade de vida. Eu costumo dizer que prótese de quadril e de joelho trata até depressão, o paciente volta a dançar, volta a viver. Então, não fique com medo da cirurgia, saiba que sendo bem feita, bem indicada, o resultado é lindo. Muito bom, muito obrigado a você que nos acompanha. Estaremos novamente aqui no próximo domingo, às 10h30 da manhã, na TV Brasília, canal 6. Até lá!